novamente me identificar, porque é muito tempo que eu não me identifico. Aloysio Pimentel, 87 anos, cego, não enxerga nada, cego mesmo, e negro. Mas sempre gosto de usar as redes sociais para dar alguma informação ou comentário. Desta vez nós vamos comentar sobre a Semana Santa. Na realidade, nós vamos comentar sobre a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa aqui já foi chamada e é chamada de Sexta-feira da Paixão. Para muitas pessoas é chamada de Sexta-feira da Paixão. Não. Existe uma série de costumes de todos os povos, tudo quanto é canto do mundo. E nós não podemos ficar de lado, nós brasileiros, nós não podemos ficar de lado. Então, a Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus foi ressuscitado. Aliás, Jesus foi crucificado, foi morto. Não seria um dia de festa, seria um dia de orações, reflexões, e pensar o que ele falou, o que ele deixou de legado no mundo. Mas, na realidade, isso muda de povo a povo, e o tempo que vai passando vai modificando isso. No passado, não muito longínquo, aqui em Salvador tinha 2 emissoras de rádio, só 2. A Rádio Excelsior da Bahia, a ZYD8, e a Rádio Sociedade da Bahia, PRA4. Nesse dia de Semana Santa, não tinha música forte, só tinha música clássica e assim baixinha, em respeito à Semana Santa. Então, é um dia sagrado, um dia que as pessoas precisam de respeitar uns aos outros, para lembrar a paixão de Cristo, para respeitar a paixão de Cristo. Nas casas, mesmo de menino fazia qualquer peraltice, fazia qualquer reclamação, não se batia no menino, nem xingava nem nada, porque era desnecessário, era Sexta-feira Santa, então deixava até para o dia seguinte, sábado de aleluia. Aí a galera fazia as suas coisas erradas na sexta-feira, na Semana Santa eles pagavam tomando surra. Isso era normal. Vou deixar para sábado de aleluia vocês contar. E sábado de aleluia, até que vamos falar do sábado de aleluia, que não é nada de sábado de aleluia, não é nada de aleluia. Não. Mas surgiu as tradições, os costumes do pecado da gula. Principalmente no Nordeste, especificamente em Salvador, que é onde eu conheço, a necessidade de Sexta-feira Santa de muita comida. Quer dizer, há uma gula, a comida em demanda, a demanda é muito grande. Quer dizer, muitas pessoas passando fome e outras comendo demasiadamente. Aí tem que ter caruru, vatapá, feijão de leite, muqueca de peixe, muqueca de bacalhau, frigideira de cerco. Na minha época de criança, ainda tinha mais. Tinha que ter fó, tinha que ter acaçar, e não podia faltar o pão. Isso era normal. Aí as pessoas comem demasiadamente. E o menino pior, o menino come até para ser pelos olhos. Quanto mais ele vê, mais quer comer. Se passou o tempo todo comendo pouco, chega naquele dia, tem lá feijão de leite, vatapá, essas comidas que só faz de ano em ano, acabou para comer. Eu mesmo comia muito, até do menino. Então, quer dizer, há o costume. Cadê o respeito? A gula. Essa é a Semana Santa. Bom, por outro lado, na Semana Santa, que é aquele respeito total, isso mudou. As emissoras de rádio pararam com aquela coisa de botar música clássica, botar a música que quer ouvir. As pessoas na rua ligam seus carros, botam em alta altitude, são chamados paredões, os pancadões, e fazem festa, muita festa. Não é dia de festa, não é dia é dia de oração, é dia de reflexão, é dia de rezar, de orar. Mas as pessoas já não pensam mais dessa forma. Bota as suas músicas na altura que quer, seus pancadões, seus paredões, e aí vem a bebedeira. Muita cachaçada, muita conversa fiada e muita briga. Gera até muita confusão. Um dia que é para ficar de paz, vira guerra. Por causa das pessoas que mudou os costumes. Mudou completamente os costumes. Isso apareceu até o tal de baba do vinho. O que é isso? Não sei se é Sexta-feira Santa. As pessoas que jogam bola se reúnem nos campos, nas praias, para fazer o baba do vinho. Quer dizer, ainda chama assim, sangue de Cristo, e mistura vinho com Coca-Cola. Diz que é sangue de Cristo. Mas bebe demasiadamente.
Os garrafões de 5 litros são mais de 10 cada baba, são mais de 20 em cada baba, em cada barro que eles bebem. E aí, o álcool provoca outras reações, e aí vem a discórdia, a intolerância, a briga, e até sair nas vias de fato de brigarem na mão, até outras coisas piores. Então, veja como mudou o conceito de Semana Santa, o conceito de Sexta-feira Santa. Então, Sexta-feira Santa foi o dia que Jesus foi crucificado. Mas mudou muito isso. No sábado, que é chamado sábado de aleluia, aleluia quer dizer ressurreição, renascimento. Jesus ressuscitou no domingo, não no sábado. Por muito tempo, até a Igreja Católica mesmo falava que o sábado de aleluia era sábado, às 10 horas da manhã, que rompia aleluia. Nas casas, nos bairros, os meninos saíam batendo tambor, batendo lata, festejando o sábado de aleluia. Era essa a verdade. De noite, ainda tinha aquele queima de Judas, que ainda tem, né? Crucificar o Judas, que foi traidor de Cristo, queimar o Judas. No dia seguinte, que era no domingo de Páscoa, continuava a festa. A festa da Páscoa era outra coisa. Tem pau de sebo, um pau todo sujo de uma gordura para o menino subir para ganhar prêmio. Corrida de saco, botar um saco assim na cintura, segurando, sair correndo pela rua. Uma galera, um bocado de menino correndo para ver quem é que chega primeiro. Ou sair correndo com um ovo na colher. E outras brincadeiras que se fazia, não sei se ainda se fazem, né? Depois de tanto tempo os bairros mudaram, mas sempre tinha isso. E na noite de sábado de aleluia tinha o queima de Judas, que era para crucificar o Judas. Tinha então o testamento do Judas, que realmente era uma coisa engraçada, muitas piadas, uns brincavam com outros, os amigos tiravam piada por outros, assim, enfim, era brincadeira, mas na realidade era para crucificar Judas. Judas, que pretensamente foi traidor de Jesus. Quando na realidade isso não aconteceu. Se a gente voltar à história, para ver que Jesus perdoou até Judas. Porque, vamos começar do início. Jesus queria fazer parte da festa da Páscoa, que seria domingo. Então ele foi lá no domingo anterior, que se chama Domingo de Ramos, o domingo passado. Por que Domingo de Ramos? Porque as pessoas levavam ramo de flores, ramo de folhas, para saudar a chegada de Jesus em Jerusalém. Até as pessoas tiravam seus casacos, seus capotes, botavam no chão para Jesus passar montado no seu asno, para chegar em Jerusalém. Mas o Jesus continuava com sua pregação. Ele não ia parar de fazer a sua pregação. O que Jesus pregava? Pregava o amor, pregava a lealdade, a igualdade social e racial, pregava a razão, o amor ao próximo e o amor a Deus. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, tudo eram seus princípios que Jesus pregava. E ele chegou em Jerusalém e continuou na sua pregação. Olha o que ocorreu. Isso desagradou muito os romanos, porque Jesus falou em um novo reino. Por que um novo reino? Então os romanos entenderam que o novo reino Jesus seria o imperador de Roma. E isso incomodou. Quer dizer, então mandou perseguir Jesus, porque ele não podia tomar o reinado do César. Naquela época o César, quem era o César? Era o segundo imperador de Roma, Tibério. E o próprio Tibério já estava exilado, que ele mesmo se exilou, numa ilha grega, e não queria mais saber de coisas do império. Ele estava lá exilado, escrevendo, na realidade, o seu manuscrito, o manuscrito de Tibério. É bom ler o manuscrito de Tibério, as pessoas vão entender melhor. O manuscrito de Tibério foi escrito por Alamácio. Bom, quem cuidava das coisas do império era o seu sobrinho Calígula, que também não era muito chegado a saber essas coisas, ele está bem distante. A verdade é que Jesus foi crucificado, mandado pelos romanos, e não o imperador. O imperador nem sabia da existência de Jesus. Olha lá. Mas Jesus já sabia tudo aquilo que ia acontecer na sua vida. Quando ele já sabia que ele não era pessoa comum, que era Deus, que era pessoa santificada. Então ele já sabia que tudo o que aconteceu estava escrito e que ia acontecer. Não podia mudar de jeito nenhum. Aquilo já estava escrito e ia ser só confirmado. Então na quinta-feira
dessa semana, ele convocou os seus apóstolos, os seus discípulos, para fazer a última ceia. Só ele sabia que era a última ceia. Ninguém sabia que era a última ceia. Não. Então, na hora da ceia, Jesus sempre pegava o pão e partia e dava aos seus discípulos. E ele dizia sempre assim, nesse dia ele disse, todos tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Essa foi a palavra de Jesus. Todos receberam o pedaço de pão que Jesus deu de frente para ele. Só um dos apóstolos ficou de lado. Não quis mostrar sua face a Jesus. Era o Judas Iscariotes. Mas Jesus já sabia que ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Ele tinha traído. Jesus já sabia tudo. E se ele era Deus? O pensamento da gente chega mais rápido do que qualquer outra coisa a ele. E quando Judas ficou de lado, Jesus disse a Judas, Judas, faça o que seu coração mandar. Então Jesus já sabia da traição. Como naquela noite também, Pedro, o seu principal primeiro apóstolo, disse, Senhor, estarei com o Senhor em todos os tempos até a morte. Mas Jesus disse a Pedro, Pedro, tu has de me negar antes do galo cantar 3 vezes. Exatamente, quando Jesus foi preso, e Pedro estava por perto, perguntaram, você conhece esse homem? Não conheço. Ele negou 3 vezes, ele negou Jesus. Mas Jesus também perdoou. Então, o Judas, que foi crucificado, e até hoje é crucificado, há Judas de todos os lados. Hoje você não pode pensar onde é que não existe um Judas. Aquele que está traindo, aquele que está sendo os corruptos, são verdadeiros Judas, os mentirosos, os malvados, os maldosos, tudo isso são Judas. Não. Até lá na década de 50, teve um compositor que fez uma música, eu vou cantar a música, gravada por Moreira da Silva. Ele canta assim, em pensamento dei um giro no passado, há 2000 anos no presente me afastei, à procura de um amigo injuriado, a quem cordialmente entrevistei, a Judas que eu estou me referindo, o homem que a história condenou, o qual que pôde me abraçar sorrindo, muito sério para mim assim falou, eu traíram, sou amigo e me enforquei, mostrei ao mundo ser um homem de valor, errar humano é, estive errei, e só por isso sou infame e traidor, mas eu vejo a toda hora e cada instante os senhores que estão a me acusar, traindo e vivendo semelhante, no fim da história não vem isso para contar. Essa música retrata o que é a traição de Judas. Judas traiu Jesus, que já estava escrito, mas até hoje nós estamos em 2023, a traição continua. Quantos Judas estão aí? Se você pegar a história, do início da história, você vê que foram traidores e mais traidores. Jesus morreu há 2023 anos, mas depois disso, quantas pessoas estão traindo, quantos estão vivendo a mesma coisa, pior do que Judas, mas só Judas foi crucificado, foi apedrejado. Então aqui se queima o Judas. Tem outros estados, se botam o Judas no poste, amarra e surra da pancada. Aqui é diferente, bota no poste, queima o Judas, para se vingar de Judas daquilo que ele fez a Jesus. Ele não sabia o que estava fazendo, porque já estava escrito. Porque Jesus disse, Judas, faça o que o seu coração mandar. E essa é a história. Quer dizer, a Igreja Católica mudou seus costumes também. Todo mundo vai mudando a cada dia. Quer dizer, hoje, sexta-feira, Semana Santa, é um dia de respeito. Então, mudou até a alimentação. Era proibido pela religião católica se comer carne de animal morto. Na certa carne de boi, carne de porco, de outros bichos. Mas não passou a se comer carne de peixe. Ora, nós vimos que é uma coisa tipicamente comercial. As pessoas não comiam muito peixe, então, para crescer a demanda do peixe, então apareceu essa história de que na Semana Santa todo mundo tem que comer peixe. É só simplesmente essa demanda, essa vontade comercial. Não é nada mais do que isso. Por quê? Não pode sacrificar um animal. Você sacrifica um boi, um porco, um carneiro, qualquer outro animal desse, um galo, uma galinha. E o peixe? Não é também sacrificado? Pior ainda, o peixe está lá no fundo do mar, no seu habitat, e as pessoas tiram de lá do fundo do mar. Só o efeito de tirar do fundo do mar já perdeu o oxigênio.
E chega aqui, corta, mata, escama, trata. E o que é isso? Não é sacrifício, não? Então não é o peixe, comer o peixe, que é a salvação. Nada disso. É apenas um costume. Um costume que o povo inventou, que o comércio achou melhor também ampliar esse conhecimento. E hoje todo mundo tem que comer peixe na Semana Santa. Aí o que acontece hoje? Os peixes, o preço do peixe sobe desordenadamente. Todas as mesas devem ter um bacalhau. Principalmente na Bahia, todo mundo come bacalhau. Quem pode comer bacalhau hoje? Custa de 70 a 300 reais um quilo de bacalhau. Hoje bacalhau para comer, só o rico, porque o pobre não pode comer. Porque mesmo 70 reais um quilo é muito dinheiro você comprar um bacalhau para comer. Então você vê aí que há apenas uma demanda estritamente comercial. Tudo isso vem em função da Semana Santa. E assim, aí houve uma coincidência da dia da Páscoa, a festa da Páscoa, com a morte, com a ressurreição de Cristo. Foi no mesmo dia. Só que Jesus, quando foi para Jerusalém, ele foi com o intuito de participar da festa da Páscoa, que já existia. Porque primeiro vem a festa da carne, aquela que pode tudo. Já falei sobre isso. A festa da carne, aquilo que pode tudo, que é o carnaval, o nosso carnaval. E depois do carnaval, vem para limpar a alma, a purificação da alma, que seria a festa da Páscoa, que Jesus não participou porque foi morto e crucificado. Jesus chegou em Jerusalém no domingo, na quinta-feira foi preso e foi levado à autoridade maior, que era o rei da Judéia. Quem era o rei da Judéia? O rei da Judéia, o nome agora esqueci. Bom, ele não se achou incapaz de condenar Jesus, porque ele não tinha autoridade para isso. Então tinha que ser uma autoridade romana. E mandou então para Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, o governador de Jerusalém, era o procurador de Roma. E Pôncio Pilatos te perguntou a Jesus: tu és o Deus dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Nem disse que ele era rei, nem posição nenhuma. O povo é que dizia que ele era rei. Ele não sabia que era nada de reinado, o reinado dele era outro. Então tu dizes. O que fez Pilatos? Pilatos convocou o povo para julgar Jesus. Quem foi que julgou Jesus? Não foi o Pôncio Pilatos. Não foi Herodes, que era, me lembro o nome do cidadão Herodes, que era o rei da Judéia. Foi o povo. Aquele mesmo povo que aplaudiu Jesus no domingo de Ramos, foi aquele mesmo povo que condenou Jesus. Existia lá 3 ladrões para ser crucificados. E um deles se chamava Barrabás. Era o pior que tinha, ladrão, assassino, gente da pior espécie. Estava preso para ser crucificado. Só que o povo de Jerusalém solta Barrabás e prende Jesus. Então, o povo que aplaudiu, o povo que acolheu, aquele mesmo povo que mandou matar Jesus. Então, Barrabás foi solto, que era um assassino, que era um ladrão, que era uma pessoa de pior espécie. E Jesus foi no lugar dele. Foi isso que aconteceu. Que aconteceu na história. Então, o que aconteceu? Depois disso, que o povo julgou que Jesus era culpado, foi aí que Pôncio Pilatos mandou lavar a mão, porque era um costume, depois de um julgamento, lavar a mão para o bem e para o mal. E quando alguém trouxe a bacia para lavar a mão, ele disse: lavo minhas mãos com o sangue desse inocente. O próprio Pôncio Pilatos já sabia que Jesus não era culpado de nada, mas ele foi condenado pelo povo. Então ele tinha que dar sentença. Ele era autoridade, mas para dar sentença. Então ele deu para Jesus ser preso, surrado, açoitado, é o termo esse, açoitado, e crucificado. O que fizeram com Jesus? Primeiro ele foi surrado, sem roupa, só com a roupa de baixo, um chicote, bateram muito nele. Depois botaram uma coroa de espinho na sua cabeça, porque ele era rei dos judeus, escrito lá rei dos judeus, na testa, e crucificaram, junto com os 2 ladrões. E ele perdoou todo mundo, mesmo crucificado. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Que até um dos ladrões
um estava brincando com Jesus. Você não é Deus, por que você não se salva? O ladrão disse, deixe esse homem em paz. Esse homem é o inocente, nós é que somos ladrões, nós é que somos culpados. E eu peço a ele que nos salve. Jesus disse ao ladrão, daqui a alguns segundos nós estaremos livres no paraíso. Essa foi a última palavra de Jesus. Então a gente vê que a história, ela tem suas nuances e as suas mudanças e as suas interpretações. Sexta-feira, que é amanhã, seria um dia de reflexão. Todo mundo fica em casa rezando, orando, pedindo a Deus para salvar a humanidade, mas não é isso que acontece. Amanhã é festa. Festa em todo o território nacional, em todos os países que são católicos. Vamos também tentar orar. Pelo menos as pessoas que querem orar para si próprio, pedir a Deus pela salvação, pedir a Deus por a dignidade, pedir a Deus para que salve as pessoas que moram debaixo dos viadutos, pedir a Deus para salvar as pessoas que moram debaixo das pontes, debaixo das marquises, sem um pedaço de pão para comer, sem um lençol para se cobrir, sem um travesseiro para se deitar. Isso é que nós devemos fazer no dia de Sexta-feira Santa. É orar, pedir a Deus para tudo isso. E não fazer festa como de fato nós fazemos. Todos nós fazemos. Eu já fiz, no tal do baba do vinho, eu já joguei, não bebia, nunca bebi na época do vinho. Mas eu também participava daquela festa. A comelança, sempre comi também como as demais pessoas. Sempre comi. Hoje eu como pouco porque meu estado de saúde não permite. Estado de saúde não, meu estado de idade. Não posso comer muito azeite, não posso comer um pouquinho. Mas se eu pudesse, bem que eu comia, contrariando a doutrina. Contrariando a doutrina criada por Jesus. Então, minha gente, vamos pensar melhor na nossa Sexta-feira Santa. Obrigado.